E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar iniciando um conteúdo novo. Vamos estar estudando os cálculos químicos. Eita, professor, e agora? Vai ser difícil. Eu digo para vocês que não. Os cálculos eles são bem simples. Eu tenho certeza que nessa observação vocês vão verificar que eles são sim fáceis e vão com toda certeza aprender nessas demonstrações, nesses exercícios que nós vamos estar mostrando para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos estudar. Relação entre massa de átomos e moléculas. A gente vai estar iniciando essas relações entre a massa do átomo, as relações de massa atômica, as relações de massa molecular, número de moléculas, retomando alguns desses conceitos para fixar ainda melhor o conteúdo da química. Qual a primeira definição que nós vamos estar estudando hoje? Observem, pessoal, a massa atômica. A massa atômica do átomo, a massa do átomo é medida em unidades de massa atômica. Essa comparação das massas, dos elementos que nós temos na natureza, vai nos permitir o cálculo das massas atômicas, a partir dos seus isótopos, dos isótopos desses elementos na natureza. Bem, unidade de massa atômica representada por U é igual a 1 sobre 12 da massa do átomo do isótopo do carbono 12 e vai ser utilizada como um padrão, como a nossa referência. Sempre que tiver alguém falando em massa atômica na unidade de medida de massa atômica, vamos fazer sim referência a esse padrão que é o átomo de carbono, carbono 12. O isótopo. O que é o isótopo? Professor, não lembro o que é um isótopo. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferem quanto ao número de nêutrons, possuindo aí diferença nas suas massas, né? Nas suas massas. Quando eu me refiro à massa do átomo, um átomo, ele é o quê? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E eu tenho essa variedade de isótopos. São átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons. Quando eu tenho o mesmo número de prótons, eu vou ter o mesmo número atômico. Ou seja, eu vou ter o mesmo elemento. E esses elementos, quando eles são chamados de isótopos, né, eles vão apresentar uma variação na sua massa atômica. Então, qual é o padrão que a gente vai estar utilizando? O isótopo do átomo de carbono, carbono 12. E cada uma dessas outras massas foram calculadas com essa referência, correspondendo em unidade de massa atômica 1 sobre 12 da massa do isótopo do carbono. Né? Conceitozinho de isótopo que a gente já tinha colocado para vocês. E a massa molecular. O que seria a massa molecular? A massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Eu vou ter aí a soma das massas atômicas e obter a massa molecular. Massa molar, soma das massas atômicas. Aí eu já vou colocar aqui para vocês o exemplo. Qual o exemplo? Para calcular a massa molar, né, somar as massas atômicas, eu vou observar, a primeira coisa que eu vou observar é a fórmula molecular. Coloquei como exemplo o H3PO4. Esse aqui é um ácido. Vamos lembrar o conceito de ácido? H3PO4. Iniciou a formulazinha com o hidrogênio no início, você já fica atento, é um ácido, né? Pode ser um ácido. Ácido é a substância, segundo Arrhenius, que dissolvida em água vai liberar o cátion H+. Nessa fórmula eu retirei aqui
Separei só os elementos. O hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Peguei o elemento de cada um, fui na tabela periódica e observei o valor da massa atômica de cada um desses elementos. O oxigênio, qual a massa atômica do oxigênio? Arredondando, eu vou ter 16. O fósforo, 31. E o hidrogênio, eu vou ter 1. A unidade de medida é o U. U é a unidade de medida para massa atômica. Então, eu tenho as massas atômicas e quero encontrar aqui a massa molar. Bem, a massa molar é a soma das massas atômicas. Eu vou pegar aqui, olhar para a formulazinha. Tem quantos hidrogênio na fórmula? Tem 3. Tem quantos fósforo? Não aparece nenhum número aqui, o índice é 1, só tem um fósforo. O oxigênio, eu vou ter 4 oxigênio. Então, a soma de todas essas massas, desses elementos, desses átomos, vai corresponder à massa molecular. Olha como foi que ficou aqui, montando essa soma das massas. 3 vezes 1. Professor, de onde veio o 3? O 3 veio do hidrogênio. São quantos átomos de hidrogênio? 3 hidrogênio. Então, eu vou somar a massa de quantos hidrogênio? De 3. A massa de um hidrogênio é 1. 3 vezes 1. A massa do hidrogênio é 1. Eu tenho quantos hidrogênio? 3. 3 vezes 1. Mais quanto? 1 vezes 31. Agora está fácil, né? Esse 1 aqui vem de quem? Só tem um fósforo na fórmula. Você vai observar a fórmula sim. Então, só tem um fósforo? Você vai multiplicar por 1. 1 vezes 31. Ah, professor, esse 31 aí é a massa do fósforo que corresponde aqui, né? Você pegou lá na tabela periódica esse valor. Isso. Eu olhei na tabela periódica a massa de cada um deles aqui, do hidrogênio, que é 1, do fósforo 31 e do oxigênio 16. É a primeira consulta que eu fiz. Aí agora o que eu estou fazendo? Estou somando essas massas, né? A soma das massas. Para obter o quê? Massa molecular. 3 vezes 31, 31. Mais, continuo somando, ainda tem mais outra aqui, Somei a massa do hidrogênio, a massa do fósforo, agora eu vou somar a massa do oxigênio. Tem quantos oxigênio? 4. Por isso aparece o quê? 4 aqui, não. A soma aqui, 4. Esse 4 aqui vem de onde? São 4 oxigênio. Vezes a massa de 1. A massa de um oxigênio é 16. 4 vezes 16, 64. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 31, 31. 4 vezes 16, 64. 3 mais 31, dá quanto? Muito bem, eu ouvi vocês falarem aí. Vai dar 34. 34 mais 64. 34 mais 64. Vai dar quanto, pessoal? Estou ouvindo. Muito bem, muito bem. 98 unidades de massa atômica. Essa massa é a massa do ácido fosfórico. A massa molar do ácido fosfórico corresponde a 98 unidades de massa atômica, né? Eu quis representar aqui utilizando, né, essa unidade de medida. As massas moleculares, continuando, dando continuidade aí, né? Massa molar, soma das massas atômicas. Peguei agora o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é um sal. O cálcio, vou lá na tabela periódica. Eu tenho uma fórmula, pessoal, Parou aqui, presta atenção. Tem a fórmula aqui, né? Tem a fórmula CaCO3, tem a fórmula. Agora eu vou achar
a massa de cada um desses átomos, de cada um desses elementos que está aqui, ó. Cada elemento que está aqui, ele tem a massa atômica. Eu vou visualizar isso onde? Lá na tabela periódica. Então, olha lá na tabela, o cálcio, 40, carbono, 12, oxigênio, a gente já viu anteriormente, é 16. Peguei a massa atômica de cada um desses elementos. Eu vou fazer o quê? Somar. 40, só tem um cálcio, mais só tem um carbono, 12, mais quantos oxigênio tem aqui? 3 oxigênio, 3 vezes 16. Segue o mesmo exemplo que a gente realizou agora há pouco. Então, 40 mais 12 mais 48. Somando tudo, pessoal. Eita, professor, foi muito rápido, né? Vai dar 100 unidades de massa atômica. Eu vou deixar os exercícios para vocês estarem executando e realizando, né, essa mesma atividade. E eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir estar executando, né, resolvendo e encontrando, fazendo o cálculozinho das massas molecular, da massa molar, né? Só basta somar, observar a fórmula, observou a fórmula, tem a fórmula, soma as massas atômicas e vai encontrar aí a massa molecular. Pessoal, né? É só essa introduçãozinha que a gente vai estar fazendo hoje e aí avançaremos na próxima aula. Valeu!